Por que o exército de Israel tem tantas mulheres? Existem algumas razões para explicar essa maior participação feminina nas Forças Armadas de Israel. Algumas delas são bem polêmicas. Esta é Natalia Fadiv, uma modelo e influenciadora, que ingressou nas Forças de Defesa de Israel para lutar pelo país. Ela é uma de muitas outras mulheres que se alistaram e servem o seu país, com bravura e coragem. A história da presença feminina no exército de Israel é antiga, mas antes de continuarmos, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Publicamos diariamente lá notícias e análises sobre tudo o que acontece no mundo militar, assim você fica sempre bem informado. O link para entrar no grupo está na descrição. Tendo seu início em 1948, à luz da Guerra Árabe-Israelense. Nesse ano, no dia 14 de maio, o país declarou sua independência, algo que não foi bem aceito pelos países vizinhos. Logo após, os Estados Árabes contestaram a criação de Israel e decidiram intervir. Exércitos do Egito, Iraque, Líbano, Síria e Transjordânia, com apoio político de outros países, entraram na Palestina. Se iniciava ali a primeira de uma série de guerras que iriam constituir o longo conflito árabe-israelense. O resultado desse conflito foi a vitória de Israel, que conseguiu a partir dali estabelecer seu Estado e expandir seus territórios. Nesse cenário, também foi formada as Forças de Defesa de Israel, a partir de várias organizações paramilitares que lutaram em conjunto pela independência do Estado judeu. Uma dessas organizações era a Palmach, fundada em 1941, com o objetivo de defender e proteger a terra de Israel. O Palmach chegou a ter 5.000 membros e foi de importância fundamental na guerra. Ela acabou se tornando o núcleo das Forças Armadas de Israel. Arquivos históricos mostram a heróica participação das mulheres na Palmach. Elas desempenhavam papéis importantes, como médicas e até como soldados, lutando na linha de frente ao lado de homens. Há relatos de que muitas delas lutaram bravamente em combates brutais, que desafiam até os mais corajosos. A história israelense mostra como a participação das mulheres foi crucial para sua vitória. Esses acontecimentos foram a faísca que faltava para acenderem intensas discussões em Israel sobre se mulheres deveriam ser integradas às unidades masculinas ou se deveriam ser formados batalhões separados para elas. A segunda opção foi a mais bem aceita, e com isso, ainda em 1948, foi então fundado o Shen, o Corpo de Mulheres das Forças de Defesa de Israel. Esse foi um marco para a história do país. E desde então, Israel se tornou um dos poucos países em que o serviço militar é obrigatório para todas as cidadãs capazes. Porém, algumas mudanças importantes aconteceram com a fundação do Shen. A partir dessa data, as mulheres que se alistavam tinham o início de sua carreira militar, recebendo um treinamento básico de 5 semanas. Após isso, elas poderiam decidir servir como escriturárias, motoristas, assistentes de bem-estar, enfermeiras, operadoras de rádio, controladoras de voo, pessoal de munição e instrutoras de cursos. Entretanto, nenhuma posição que as colocasse em combate efetivo era permitida. Esse cenário só veio a mudar em 1994, quando uma imigrante da África do Sul apelou às cortes do país para ser aceita em uma posição de combate no exército israelense. A decisão foi favorável e teve efeito direto nas Forças Armadas do país, que passou a aceitar mulheres em algumas posições de combate. Mas a mulher que mudou completamente a história das Forças de Defesa de Israel foi outra. Alice Miller queria ser piloto no exército, mas foi rejeitada por ser mulher. Desolada, ela levou o caso ao Tribunal Superior de Justiça do país, que decidiu em seu favor. Em um júri histórico, o direito das mulheres de serem tratadas igualmente no serviço militar foi reconhecido. Isso fez com que o exército permitisse que as mulheres se juntassem a várias unidades, mesmo aquelas que antes eram só para homens. Essa decisão foi importante não só para as regras para ingressar nas Forças Armadas, mas também para mostrar que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades, seguindo o princípio da igualdade. Após esse marco, ao longo dos anos, o número de especialidades militares abertas a mulheres expandiu para incluir quase todas as áreas. Desde então, a presença das mulheres no exército aumentou gradualmente. Em 2004, elas eram pouco mais de 400. Já em 2017, o número de mulheres já era 5 vezes maior. Um fato interessante é que nem todas elas nasceram ou pertencem a famílias de Israel. Algumas mulheres são como soldados solitários.
vindas de países como África do Sul, Itália, Alemanha, Austrália e os Estados Unidos, e que são acolhidas por famílias judaicas em Israel. Atualmente, as mulheres representam 33% dos soldados que se juntam às forças de defesa do país, compondo pouco mais da metade de seus oficiais atualmente em serviço. Elas assumem vários papéis nas forças terrestres, navais e aéreas. Dessas, aproximadamente 7% servem em posições de combate. Cerca de 92% de todas as unidades da Força de Defesa de Israel têm posições abertas para mulheres e estima-se que quase 70% delas estejam preenchidas. Essas conquistas das mulheres trouxeram decisões inéditas para o país. Recentemente, a Suprema Corte israelense questionou a razão pela qual não haviam vagas em aberto para mulheres em tropas especiais. Com isso, em 2024, espera-se que recrutas femininas possam participar de vários testes de aptidão física e mental para ingressar em posições de combate na Sayeret Matkal, considerada uma das melhores tropas de elite do país. Apesar de tudo, a presença de mulheres em funções de combate ainda é um assunto controverso. Alguns israelenses têm uma atitude mais tradicional em relação a esse tema, sendo muitas vezes considerados sexistas. Isso porque eles acreditam que as mulheres precisam ser protegidas e que um país tão pequeno quanto Israel não pode se permitir colocar em risco as vidas de mães potenciais. Outro argumento defendido por eles é de que as mulheres são mais fracas do que os homens e que as forças de defesa de Israel reduziram injustamente os requisitos de aptidão física para elas, tornando mais fácil se qualificarem para unidades de combate. Mesmo assim, as mulheres continuam a marcar sua presença nas Forças Armadas de Israel. Com sua coragem e bravura, elas são as guardiãs que protegem e defendem o país, seja em posições de apoio e suporte, seja em combate cara a cara com os inimigos do Estado judeu. Qual sua opinião sobre esse tema controverso? Você acredita que as mulheres devem lutar no exército ou isso deveria ser uma posição exclusiva para homens? Deixe nos comentários, queremos muito saber o que você pensa a respeito.